Quanto à situação ao lado do monstro, ele havia sido atacado pela criatura, mordido e dilacerado até o ponto de ser desmembrado. X3 rapidamente fugiu para a posição de Zhao Yi e Qi Li. Ele estendeu a língua, fazendo um som que expressava seu desgosto. Finalmente, incapaz de esperar mais, ele avançou diretamente em direção a Zhao Yi. Ele olhou rapidamente para trás, e Zhao Yi teve tempo suficiente para usar um item de selamento no monstro por 10 segundos. O monstro imediatamente congelou, e Zhao Yi correu para suas costas, segurando uma faca cirúrgica na mão, pronto para atacar. No segundo seguinte, ele decidiu fincar a faca profundamente em seu peito. Em seguida, ele abriu o abdômen do monstro, e o fluido verde se espalhou em suas mãos, causando uma grande queimadura, mas Zhao Yi permaneceu calmo. No sexto segundo, ele enfiou a mão em sua barriga e tirou o que havia lido em um livro. Finalmente, ele encontrou o que estava procurando dentro do corpo do monstro. Zhao Yi levantou a faca com alegria e cortou o núcleo do Xialintian, dividindo-o ao meio e depois quebrando-o. Apenas um segundo depois de o núcleo ser destruído, o monstro gritou de agonia, segurando a cabeça e se contorcendo de dor. Ao mesmo tempo, o jovem rezando na igreja rapidamente percebeu isso. Ele empalideceu, sentindo que algo estava errado. O reitor havia sido morto. O garoto correu de volta para seu quarto o mais rápido que pôde. Assim que abriu a porta, ficou estupefato com a cena diante de seus olhos. Dentro do quarto, o sangue estava espalhado por toda parte, o monstro estava dilacerado, com seus membros espalhados pelo chão. Enquanto isso, Zhao Yi e Qi Li estavam tranquilamente sentados na cama, jogando cartas. Parece que Qi Li perdeu consecutivamente, tendo trocado para 3 baralhos diferentes, mas ainda assim não conseguiu vencer Zhao Yi. Ele começou a ficar frustrado e decidiu parar. Jogar cartas com você é realmente um insulto à minha inteligência. Zhao Yi suspirou. Qi Li, arrependida, disse, meus 200 pontos. Zhao Yi respondeu com arrogância, você perdeu apenas 200 pontos, por que está tão chateada? Cada jogo custa 1 ponto, então você perdeu um total de 200 jogos. Os espectadores não puderam deixar de rir. A cena era realmente engraçada. O jovem que estava ao lado deles tremeu, você. Você ousa matar o diretor? Zhao Yi olhou para o garoto e sorriu sarcasticamente, o verdadeiro culpado voltou. Justo a tempo, tenho algo para dizer a todos vocês. O garoto, tremendo, disse, como ousa? Ele deveria ter morrido nas chamas comigo. Vocês foram os que impediram ele de alcançar o céu. Eu quero vingar a morte dele. Quero matar todos vocês. Qi Li, impaciente com seu discurso, levantou seu arco e mirou para atirar. O garoto, agora completamente fora de controle, transformou seu poder mental em poder de intenção. Zhao Yi fingiu estar alarmado. Ele foi ressuscitado? O garoto se virou, pensando que o diretor havia voltado à vida. Mas, nesse segundo, Zhao Yi aproveitou a oportunidade e passou por ele como uma brisa. A faca cirúrgica em sua mão estava erguida. Qi Li assistia à cena atônita. Então, ele está realmente morto? Enquanto os espectadores comentavam ansiosamente, a cabeça do garoto caiu no chão. Zhao Yi se virou para olhar o corpo sem cabeça e disse, está bem, você pode descansar agora. Eu sei que você e o diretor foram os responsáveis pelas mortes na instituição mental. O sistema notificou rapidamente, parabéns ao jogador Zhao Yi por completar a missão principal, encontrar o assassino. Parabéns aos jogadores Zhao Yi e Lu Qi Li por completarem a missão de matar o assassino. Com base nos resultados de sua participação, o jogador Zhao Yi recebeu 100 pontos de experiência, Lu Qi Li recebeu 75 pontos de experiência, e os outros jogadores não receberam recompensas. As recompensas da missão foram enviadas por e-mail. Zhao Yi rapidamente abriu sua interface pessoal para verificar os resultados. Ele abriu sua caixa de entrada e encontrou uma recompensa especial, o olho do matador de demônios. Como esperado, isso poderia ser acoplado a uma câmera, mas ele ainda precisaria de filme para poder usá-lo.
Em seguida, ele recebeu outra recompensa, uma câmera estranha. Zhao Yi perguntou a Lu Qili qual recompensa ela havia recebido, e ela lhe mostrou um item, um pequeno telefone. Ele disse, agora entendi, então essa é a lógica de circuito fechado do espaço e do tempo. Qili perguntou surpresa, o quê? Zhao Yi explicou pacientemente, é muito simples, vamos receber algumas dicas do futuro, e precisamos segui-las. Quando chegarmos a um determinado ponto no tempo, teremos que lembrar nossos passados. Caso contrário, o circuito fechado vai colapsar e falharemos. Se não me engano, seu telefone pode contatar o passado, mas ainda não tem bateria. A bateria será obtida no próximo local da duplicata do terceiro dia. Lu Qili rapidamente entendeu, então, quer dizer que precisamos pegar a bateria no próximo ponto e ligar para o nosso eu do passado? Zhao Yi respondeu, exatamente. Ela perguntou, e agora, o que devemos fazer? Como podemos entrar na duplicata do terceiro dia? Ele disse, quando cheguei na arena subterrânea das feras, recebi uma ligação de mim mesmo. Na noite de segunda-feira, na arena das feras, o céu permanecia sombrio com um tom avermelhado e flamejante. Todos já haviam se reunido rapidamente. Parecia que Zhao Yi e Qili eram os últimos a chegar. Observando o terreno, podia-se deduzir que a maior parte da luta seria entre os jogadores. Zhao Yi, ao ouvir isso, ficou muito interessado e disse, eu gosto assim, quanto mais desafiador, melhor. De repente, à distância, alguém se aproximou e disse, olá, Dr. Zhao. Ambos ouviram a voz e se viraram para olhar. A pessoa tinha uma expressão feroz, era alta e possuía tatuagens no rosto. Lu Qili ficou alerta. Zhao Yi olhou para essa pessoa e sentiu uma sensação de desconforto. Qili perguntou ansiosamente, quem é ele? Zhao Yi respondeu calmamente, não se preocupe, ele é apenas minha presa. Qili ainda não entendia muito bem o que Zhao Yi queria dizer. Ela perguntou com firmeza, o que você quer dizer? Zhao Yi caminhou diretamente até a pessoa e disse, olá, Bar, faz muitos anos. Seu talento agora superou o de seu pai. Ao ouvir o nome de seu pai, o homem ficou enfurecido. Ele gritou, não mencione aquele velho, ele é a vergonha da nossa família. De repente, ele soltou o colarinho de Zhao Yi. Sua expressão suavizou-se, e ele lançou um sorriso estranho. Mas tudo bem. O céu nos deu uma chance de corrigir nossos erros. O jogo à frente parece tão interessante, jogar sozinho seria entediante. Jogue comigo. Zhao Yi perguntou, será que realmente existe algo tão bom assim? Na verdade, não faz muito tempo, eu visitei a propriedade da sua família para dar uma olhada. O objetivo era encontrá-lo, mas você não estava lá. Naquela hora, eu fiquei realmente desapontado, porque depois de tanto tempo, me disseram apenas que você tinha partido e isso foi tudo. O homem falou, enquanto apontava com o dedo no peito de Zhao Yi, ouça bem. A vergonha da minha família será lavada com o seu sangue. Mas não se preocupe, eu não vou matá-lo tão rápido assim. Matar uma formiga é realmente entediante. Vamos jogar o terceiro jogo. Mesmo sob ameaça, Zhao Yi permaneceu calmo. Tudo bem, Sr. Bar, espero que se divirta. Assim que o homem desapareceu de vista, a mão de Zhao Yi, que antes estava acenando, parou abruptamente. Seu rosto ficou severo, o prato está quase pronto, o cheiro realmente é de deixar a pessoa tonta. Na manhã seguinte, no terceiro dia, todos já estavam reunidos no salão principal, esperando. Zhao Yi sentia a fenda à sua frente se alargar cada vez mais. Será que tem algo a ver com o tempo? Cada vez que passa um novo dia, a fenda se alarga um pouco mais? Qili concordou, você está certo. No entanto, o problema urgente agora é passar pelo terceiro desafio. O sistema anunciou rapidamente, bem-vindo ao jogo do Abalone. A missão principal é sobreviver e superar o desafio. A missão secundária é descobrir quem está por trás disso e matá-los.
As regras do primeiro jogo são bem simples. Em 30 minutos, saia deste salão e prossiga para o próximo jogo pelas duas portas à esquerda e à direita. Sistema de lembrete. Claro, há um total de 600 pessoas aqui, mas assim que 100 pessoas passarem por cada porta, ela se fechará completamente. 30 minutos depois, as duas portas serão fechadas com força. Depois disso, a praça liberará uma grande quantidade de gás venenoso mortal, e as consequências não precisam de mais descrição. Em seguida, o jogo começará, e o cronômetro será acionado. Quando o relógio marcou 30 minutos, todos começaram a empurrar e a se aglomerar, correndo freneticamente em direção às portas. Eles começaram a usar armas para matar uns aos outros, utilizando tudo o que tinham para derrotar os oponentes. Não demorou muito até que muitas pessoas morressem, com sangue fresco inundando o chão. A maioria das jogadoras mulheres estava em pânico e aterrorizada ao ver os corpos espalhados por toda parte. Kili pensou, droga, se Jin Taimei ainda estivesse coordenando com adulterers Kateboar aqui, Zhao Yi e eu teríamos uma grande chance de passar pela porta. Mas, naquele momento, ela viu Zhao Yi olhando ao redor, então perguntou curiosa, o que você está olhando? Zhao Yi respondeu, estou olhando para as câmeras minúsculas. Há um total de 67 câmeras minúsculas nesta arena, elas podem observar todos os cantos. Kili ficou surpresa, tantas câmeras minúsculas. Qual é o objetivo delas? Zhao Yi disse, vou responder a essa pergunta mais tarde. Vamos focar neste canto por agora. Kili, confusa, perguntou, o que há de especial nesse canto? Ele deu um sorriso bobo, eu vou morrer ali mais tarde. Kili, sentindo-se impotente, virou as costas para ele, sem saber mais o que dizer. Kili não podia acreditar no que ele estava dizendo, você está me zoando. Ele respondeu, não, estou falando sério. A partir de agora, você terá que completar as missões secundárias sozinha. Se tiver sorte, talvez eu te ajude um pouco. Kili olhou com a expressão vazia, você quer dizer? Ela já tinha uma ideia vaga do que Zhao Yi queria dizer. Ele levantou um dedo, SHH, não diga em voz alta. Não seria bom se alguém nos ouvisse. Ela perguntou, certo, então o que exatamente você vai fazer? Zhao Yi olhou ao redor, observando cuidadosamente o ambiente. Você tem uma lanterna? Me empresta. Kili rapidamente pegou a lanterna, mas ainda estava confusa. Sim, eu tenho, mas por que você precisa da lanterna? Zhao Yi respondeu imediatamente, para fazer fotossíntese. Ela ficou confusa, fotossíntese? Você é uma planta? Os espectadores começaram a comentar, pobre Kili, tendo que lidar com alguém tão bizarro quanto Zhao Yi. Ela até pode não vencer uma discussão, tudo bem, mas enfrentá-lo pode ser outra história. Com o jeito de pensar de Zhao Yi, nós, meros mortais, realmente não conseguimos prever o que ele vai fazer a seguir, então só podemos esperar e ver como esse drama vai se desenrolar. Com o passar do tempo, os jogadores que estavam enfrentando-se na Arena das Bestas começaram a ficar inquietos. Apenas 100 pessoas poderiam passar pela porta, mas éramos um total de 600, incluindo os mortos, então ainda restavam cerca de 500 pessoas. Se quiséssemos sobreviver e passar pela porta, cerca de 300 pessoas a mais precisariam morrer. Matar mais uma pessoa significava uma chance maior de sobrevivência. E então, as próximas a cair foram as jogadoras, já que geralmente estavam em desvantagem nessas situações. Os jovens, com braços musculosos e coragem imprudente, derrotaram implacavelmente cada oponente feminina um por um. A multidão rapidamente entrou em pânico, e o local logo se transformou em uma arena mortal. Um homem viu Zhao Yi e se aproximou cautelosamente, pensando astutamente que o homem à sua frente estava apenas no nível 5, um alvo fácil para intimidar. Pensando nisso, ele agiu, pegou um martelo e avançou contra Zhao Yi, gritando, morra! Zhao Yi girou com sucesso, esquivando-se de seu ataque. Com uma mão, deu um soco no estômago do homem, enquanto a outra mão permaneceu casualmente no bolso, mas o soco foi forte. O homem cuspiu sangue, mas Zhao Yi não parou por aí.
rapidamente, brandiu uma faca, cortando um profundo corte na mão do homem, com o sangue espirrando por toda parte. Zhao Yi nunca demonstrou misericórdia com seus oponentes. Ele apertou violentamente o pescoço do homem, esse tolo que ousou atacá-lo. Ele foi socado até cuspir sangue, e o ferimento em sua mão sangrava profusamente. Muito em breve, incapaz de suportar o peso da força de Zhao Yi, ele desabou no chão. Seus olhos rolavam para trás enquanto tremia, implorando: "Não, não me mate, irmão. Eu estava errado." Zhao Yi disse: "Não se preocupe, não vou te matar. Eu até vou te convidar para tomar uma sopa." O homem continuou a tremer, claramente ciente de que o que Zhao Yi acabará de mencionar não era algo agradável. O prato de sopa ao qual ele se referia foi, de fato, preparado por um açougueiro experiente. Seu efeito era drenar uma parte da força vital de quem bebesse, tornando-os incapazes de lutar por 12 horas. Ele ergueu o pescoço, tossindo violentamente. Zhao Yi continuou a retirar os cateboar do adulterador, e não estava claro o que ele pretendia fazer. Zhao Yi deitou-o sobre a prancha, usando a corda de Qi Li para prendê-lo. Em seguida, empurrou a prancha com força em direção a Bar, que estava a alguma distância e ainda não entendia o que estava acontecendo. O rosto astuto de Zhao Yi o observava, e ele disse: "Aqui está um presente para você." Por algum motivo, o corpo do homem começou a se transformar em uma forma monstruosa, as veias de suas mãos inchando de maneira anormal. Ele se levantou, encarando Bar, e seus olhos e dentes mudaram completamente, agora lembrando uma besta. Talvez esse fosse o efeito da sopa que o açougueiro havia preparado. Ele perdeu o controle, seus olhos passaram de brancos a um vermelho profundo, segurando uma faca na mão e olhando para Bar com um desejo insaciável. Nesse momento, Bar finalmente percebeu que essa pessoa não parecia mais um ser humano. O homem começou a cortar freneticamente, mas Bar só conseguiu gritar de surpresa antes de se esquivar rapidamente. No entanto, um lado de sua camisa foi cortado com precisão. Que faca afiada! Se Bar não tivesse se esquivado a tempo, provavelmente teria sido seriamente ferido. Bar rapidamente sacou sua arma para contra-atacar, mas o homem apenas se tornou mais frenético, investindo contra ele repetidamente. As pessoas ao redor, vendo a fúria do homem, gritaram em pânico para se avisarem: "Corra rápido, cuidado para não se machucar." Como Zhao Yi havia previsto, a praça logo mergulhou no caos. Ele ordenou: "Vão, sigam o plano." Qi Li rapidamente assentiu em concordância. Vendo Zhao Yi e Qi Li se preparando para fugir, como o grupo poderia deixá-los ir tão facilmente? Eles gritaram: "Alguém está tentando correr, maldição, matem-nos." Dezenas de balas voaram em direção a Zhao Yi em alta velocidade. Ele rapidamente puxou sua arma para se proteger, mas continuaram atirando. Aproveitando o momento, Qi Li correu em direção a Zhao Yi, deslizando rapidamente como o vento em seu skate. Ela deu um chute poderoso no rosto de Zhao Yi, fazendo com que ele caísse para trás. Os espectadores estavam confusos, sem entender o que estava acontecendo. Isso deveria ser parte do plano deles, mas estava claro que poderiam ter fugido juntos. Quando viram Zhao Yi cair, os outros jogadores imediatamente aproveitaram a oportunidade e começaram a atirar nele. Com tantas balas atingindo-o, Zhao Yi rapidamente cuspiu sangue e caiu no chão. Como estava planejado, ele caiu de costas, seu corpo cheio de ferimentos de bala. Tudo aconteceu tão rápido que a audiência não conseguiu entender completamente a situação. De repente, alguém comentou: "Esperem, vocês perceberam que as feridas de Zhao Yi estão se curando? As feridas estão realmente se curando. O poder do predador está drenando a força vital de Liu Hong para ajudar Zhao Yi a se curar. Talvez Zhao Yi esteja usando isso para escapar da perseguição de Bar?" Olhem, Bar não está nem prestando atenção em Zhao Yi agora, mas Liu Hong está atraindo sua atenção. Zhao Yi aproveitou a chance para escapar com Qi Li, mas por que complicar as coisas dessa forma? Outra pessoa comentou: "Além disso, seu corpo foi espancado até o ponto de se despedaçar, mesmo que os ferimentos cicatrizem, ele não poderá voltar à vida, certo? Isso não é fingir estar morto, ele está claramente morto."
Liu Hong foi esfaqueado por Bar com um golpe, a faca foi tão profunda que metade da lâmina entrou em seu corpo. Quando o efeito do caldo de carne passou, Liu Hong já não era páreo para Bar, mas pelo menos ele lutou contra Bar antes de morrer, isso não é tão ruim. Liu Hong foi esfaqueado diretamente, caiu no chão e deu seu último suspiro. Ele estava realmente morto. Bar olhou ao redor, não vendo Zhao Yi, ele já passou para a próxima fase? Ele então deu grandes passos em direção à porta, sem nenhum oponente ousando se aproximar dele. Seu rosto se fechou, e ele sorriu de forma cruel. Zhao Yi, espere por mim. Eu já estou indo. Os jogadores restantes ficaram parados, observando. De repente, algo apareceu de outra porta. Uma fumaça verde rapidamente envolveu a área. Estamos acabados, estamos acabados. O que devemos fazer? A fumaça venenosa chegou. O gás venenoso continuava a aumentar, cercando todos. Nenhum dos jogadores presentes conseguiu escapar dele. Apenas Zhao Yi, deitado ali, não foi afetado, pois já estava morto, e a fumaça venenosa não representava mais uma ameaça para ele. Ela rapidamente se fundiu ao recipiente de veneno. No final, os espectadores perceberam que Zhao Yi não estava fugindo de Bar, ele havia buscado a morte para escapar da fumaça venenosa. Uma vez que ele estivesse morto, naturalmente, ele não seria mais envenenado, certo? Quando a nuvem de veneno desaparecesse, ele teria a chance de ser revivido ao se fundir com o gás venenoso. Outros discordaram desse ponto de vista. Se é assim, por que você não correu para fora mais cedo? Essa morte definitivamente tem alguma conspiração por trás. Só esperar e ver. Quando todos os jogadores foram mortos pela fumaça venenosa, duas pessoas entraram. Elas pareciam ser da equipe médica, mas, em vez de usarem máscaras, estavam usando máscaras demoníacas. Um deles falou: rápido, levem todos esses corpos para a sala de cremação, não deixem nenhum rastro. O outro rapidamente obedeceu, empurrando duas maçãs e olhando ao redor como se estivesse procurando por algo. Verifique quais corpos ainda estão intactos, não os levem para a sala de cremação ainda. Levem-nos primeiro ao médico. Eles acabaram de morrer, seus órgãos ainda estão frescos. Os dois rapidamente colocaram os corpos nas maçãs e os empurraram para fora. Tratavam os corpos como se fossem gado, não seres humanos. Eles os levaram para uma sala, e Zhao Yi estava entre eles. Um deles disse: o tempo está apertado hoje. Vocês têm 30 minutos. Depois disso, teremos que arrastar os corpos para a sala de cremação. O outro respondeu: certo, vou tentar extrair o maior número possível de rins e órgãos dentro dessa meia hora. Os dois responsáveis por mover os corpos os colocaram em uma cama, e finalmente foi a vez de Zhao Yi. O médico, com um bisturi nas mãos, estava tremendo, parecia não ter experiência cirúrgica. De repente, Zhao Yi abriu os olhos. Calmamente, ele perguntou: com essa técnica desleixada, você acha que consegue extrair rins? Você tem algum conhecimento médico? Zhao Yi, frustrado, sentou-se abruptamente. Por que você está segurando a faca assim? Você já está segurando ela há tanto tempo, e ainda está apertando com tanta força. Não fique balançando ela aleatoriamente com os olhos fechados. Você realmente acha que pode cortar vasos sanguíneos e nervos conectados aos órgãos internos assim? Eu estou realmente impressionado. Você foi reprovado na faculdade de medicina? Ao ouvir os insultos de Zhao Yi, os dois homens que carregavam o cadáver ao seu lado começaram a se perguntar se Zhao Yi estava deliberadamente procurando encrenca. Eles trocaram um olhar, se comunicando silenciosamente, se preparando para agir. Droga, quem diabos é você? Eu vou te matar. Assim que terminou de falar, um deles puxou uma arma. Mas, por algum motivo, a arma em sua mão desapareceu de repente, apenas para reaparecer na mão de Zhao Yi. Sua expressão mudou, e ele sorriu friamente, apontando a arma para eles. Dê o primeiro passo, vamos ver. Subam na mesa de operações. Ao ouvir isso, o médico tremeu. Ele sabia que não tinha chance contra Zhao Yi e rapidamente virou-se para fugir.
Mas como Zhao Yi poderia deixá-lo escapar tão facilmente? O som de um disparo foi ouvido imediatamente. Zhao Yi não disse uma palavra, apenas o atingiu friamente na cabeça. Os espectadores não puderam deixar de xingar, o médico foi morto. Perdeu a cabeça. Esse cara morreu de forma horrível. Como se estivesse perdido em pensamentos, Zhao Yi se aproximou do cadáver decapitado e o levantou. Vocês dois querem vender órgãos por dinheiro, certo? Que tal fecharmos um acordo? Vendo a frieza de Zhao Yi, eles não ousaram mais levantar a voz, gaguejando, um acordo. Que tipo de acordo? Zhao Yi colocou as luvas e colocou o corpo do médico na mesa de operação. Eu cuidarei da colheita dos órgãos. Sou 1000 vezes melhor nisso do que aquele médico lixo, e vocês vão ganhar muito dinheiro sem gastar um único centavo. O que me dizem? O homem que carregava o corpo pensou silenciosamente consigo mesmo, o médico está morto agora, e precisamos de alguém para fazer a dissecação. Devemos fazer o negócio com ele? Mas também havia uma dúvida em sua mente, ele consegue realmente remover todos os órgãos? Está tentando nos enganar? Enquanto os dois ainda estavam hesitando, Zhao Yi colocou rapidamente o bisturi na barriga do médico e fez um corte reto e decisivo. Ele abriu a barriga com habilidade e cuidadosamente removeu os órgãos, enquanto os dois homens observavam. Vendo-o trabalhar tão rapidamente e com precisão, não puderam deixar de admirar suas habilidades. Ele era claramente muito habilidoso, até excepcional. O outro homem não conseguiu se conter e exclamou, apresse-se, continue. Em apenas 3 minutos, Zhao Yi já havia removido todos os órgãos e os embalou cuidadosamente em sacos de armazenamento. Claro, é um negócio. Vocês também terão que me ajudar em algumas coisas. O que me dizem? Os dois homens responderam, você quer que a gente te ajude a sair daqui? Sem problemas. Há muitos mais corpos para colher órgãos no jogo atrás de nós. Se você mantiver essa eficiência, depois que o segundo jogo terminar, eu te ajudo a sair. Zhao Yi enxugou as mãos e fez um sorriso sinistro. Sair daqui? Quem disse que eu quero sair? Eles ficaram surpresos ao ver Zhao Yi calmamente sentado na mesa de operação, aparentemente sem intenção de sair. Um deles perguntou, então, o que você quer fazer? Zhao Yi respondeu, primeiro, me diga quem está por trás do jogo Abalone. Segundo, qual é o próximo jogo e qual o nível de dificuldade? Os espectadores começaram a admirá-lo, este era Zhao Yi, não só se recusando a fugir, mas também querendo expor o cérebro por trás de tudo. Um deles respondeu, sua voz cheia de preocupação, quanto a essas duas perguntas, tememos que não possamos te dizer. Se dissermos, também teremos que morrer. Zhao Yi sorriu astutamente. Não, são vocês que não vão me contar, e essa é a morte certa de vocês. Zhao Yi sabia bem que eles haviam se comunicado secretamente com o exterior para vender órgãos, e por isso, provavelmente estavam trabalhando para o mentor há algum tempo. Ele continuou, durante esse tempo, vocês já ouviram falar de alguém que tenha sobrevivido e saído daqui? Ambos fizeram uma pausa por um momento, então responderam, na verdade, nunca ouvimos falar de ninguém que tenha sobrevivido e saído daqui. Zhao Yi levantou uma sobrancelha e perguntou, então, vocês foram enganados? Ele acrescentou, o fato de eu ter chegado até aqui significa que tenho algumas habilidades. Se eu conseguir matar o chefe, vocês podem sair daqui com uma grande quantia de dinheiro. Se não, tudo bem. Esse é um negócio lucrativo. Os dois homens, que carregavam o corpo, ficaram em silêncio por um momento, como se Zhao Yi os tivesse convencido. Finalmente, um deles falou, tudo bem, vamos te contar. Claramente, esse negócio não tem medo de prejuízos. Eles não sabiam a identidade exata da pessoa por trás do jogo Abalone, mas sabiam que, após o terceiro jogo, ele se revelaria e premiaria os jogadores sobreviventes com uma fruta valiosa. Se Zhao Yi quisesse encontrá-lo, ele teria que terminar o terceiro jogo. O próximo jogo é o Labirinto do Prisioneiro. Os dois começaram a dar a Zhao Yi uma explicação detalhada de como jogar esse jogo.
Neste jogo, os jogadores têm 5 minutos para chegar à sala segura enquanto são perseguidos por caçadores dentro do labirinto. Se falharem, serão mortos. Esses caçadores não são humanos, mas armas sangrentas criadas por humanos. Eles parecem ser produtos da série X, desenvolvidos por uma organização misteriosa. Zhao Yi calculou silenciosamente: série X, hein? Coisas da série X nunca são fáceis de lidar. Essa arma sangrenta é injetada no corpo humano com uma criatura mimética semelhante a um lagarto, fazendo com que aqueles que forem injetados alimentem um ódio intenso contra seres humanos. Seus corpos se tornam incrivelmente fortes, e os ferimentos se curam rapidamente. A parte mais assustadora é que, após serem mortos, eles podem reviver dentro de 5 minutos e se tornar ainda mais fortes do que antes. Esses caçadores são armazenados em uma câmara de nitrogênio, e só sob ordens especiais são retirados. Sua condição volta ao normal assim que são colocados de volta na câmara de nitrogênio. Zhao Yi queria reunir mais informações detalhadas sobre eles, e felizmente, Lao Wu, na sala de hackers, era um dos membros dessa organização. Ele deu a Zhao Yi um dispositivo para se comunicar com Lao Wu e instruiu-o a ficar na sala e não vagar por aí. Também o lembrou para não incomodar Lao Wu entre 9 horas e 11 horas da manhã, pois nesse horário a sala de controle faria verificações rigorosas. A outra pessoa disse a ele: está na hora de irmos processar os órgãos frescos do corpo do médico. Comidas e bebidas estão no recipiente, se você estiver com fome, pode se servir. Esta é uma chave reserva. Se precisar sair com urgência, avise o Lao Wu com antecedência. Ele dará um jeito de fazer com que as câmeras de vigilância não foquem em você. Zhao Yi concordou e o pegou. Ele rapidamente entrou em contato com Qi Li para passar a notícia para ela como precaução. Recebi a notícia sobre o segundo jogo, estou enviando para você agora. Qi Li e os outros jogadores estavam trancados em diferentes salas para descansar. O novo jogo começaria no dia seguinte, e Zhao Yi estava tentando encontrar uma maneira de encontrá-la. Mais tarde, Zhao Yi entrou em contato rapidamente com Lao Wu no laboratório. Ele se apresentou brevemente como o novo médico deles e solicitou informações sobre as armas sangrentas. Lao Wu respondeu simplesmente com um. Logo, um arquivo contendo informações sobre a arma foi enviado para Zhao Yi. Este foi um acordo que a entidade por trás do jogo do Abalone fizera anos atrás, pressionando continuamente os peões a negociar. Lao Wu sabia apenas que essa organização misteriosa havia adquirido moeda de uma espécie de lagarto e extraído Min deles. Diziam que essas criaturas eram imortais, mas, no final, ainda morreram. Essa organização provavelmente era um grupo de fundos, e o influxo anterior de pessoas estava de algum modo ligado a eles. Após obter as informações sobre a espécie de lagarto, Zhao Yi imediatamente perguntou a Lao Wu se havia uma maneira de chegar até o local de Qi Li. Lao Wu trabalhou rapidamente logo após, um mapa de rotas foi enviado para Zhao Yi. O labirinto não possuía câmeras de vigilância, então ele poderia seguir a rota indicada por Lao Wu. No entanto, a identidade de Zhao Yi estava marcada como falecida, então, se ele se aproximasse muito, seria executado. Zhao Yi achou isso ilógico, já que não havia câmeras no labirinto. No primeiro jogo, as câmeras estavam em todos os lugares, provando que o público adorava assistir aqueles massacres entre os jogadores. Mas neste jogo não havia câmeras, poderia haver outro propósito por trás disso? Ou a organização estava planejando assistir a esse massacre diretamente, sem precisar monitorá-lo através das câmeras? Logo, o segundo dia chegou. Os jogadores receberam um mapa e uma caneta para ajudá-los a navegar pelo labirinto e adicionar informações ao mapa. Os jogadores tinham 12 horas para chegar ao centro do labirinto, onde havia uma sala segura completamente transparente. O que chamava a atenção era que, dos 200 jogadores, o labirinto só podia acomodar 21 pessoas. Após 5 minutos, armas sanguinolentas apareceriam em cada entrada e saída do labirinto e começariam a atacar os jogadores por todos os meios possíveis. Os 21 sobreviventes se qualificariam para o jogo final. Qi Li se sentiu confusa. Já se passavam 2 minutos e Zhao Yi, que havia prometido vir com ela, ainda não havia aparecido.
Ki mordeu a mão, ansiosa, para tentar se acalmar, dizendo a si mesma que precisava esperar por ele. O tempo estava passando, mas Zhao Yi ainda não tinha aparecido, e ela estava inquieta, incapaz de ficar parada, andando de um lado para o outro. Um barulho alto a assustou. Ela cerrou os dentes e olhou na direção do som. Eram as armas sanguinolentas. Elas haviam começado a ganhar vida, com os olhos bem abertos, se preparando para quebrar sua prisão. Vendo uma delas se levantar, Ki usou todas as suas forças para correr para a frente, sem se atrever a olhar para trás. Mas parecia que a arma conseguia rastreá-la, e não importava o quão rápido ela corresse, ela não conseguia escapar. Então, como poderia voltar ao ponto onde havia encontrado Zhao Yi? Não, se continuasse correndo assim, seria perseguida até se exaurir e morrer. Ela precisava encontrar uma maneira de matá-la uma vez, então voltar ao ponto de partida para encontrar Zhao Yi. Ki rapidamente tirou algumas de suas lâminas afiadas. Ela correu enquanto espalhava as lâminas ao redor, armando armadilhas. Os espectadores acharam muito interessante, mas alguns não entenderam o que Ki estava fazendo. Uma pessoa explicou: ela quer secretamente montar lâminas afiadas para que, quando a arma ensanguentada passar, ela seja cortada. Depois de um tempo correndo, Ki havia espalhado lâminas o suficiente. Vendo o que estava feito, ela parou. A arma ensanguentada também percebeu isso. Ela a viu parar e se perguntou: parando agora, você está com medo a ponto de ficar estupefata? Então, aproveitando o fato de que a presa não estava mais correndo, ela avançou para atacar. Ki apertou os dentes, observando a situação. Certamente, como ela havia previsto, as lâminas afiadas a cortaram em pedaços com sucesso. Seu corpo caiu ao chão em pedaços. Neste momento, Ki soltou um suspiro de alívio. Mas o que a surpreendeu ainda mais foi que, antes que ela pudesse descansar por muito tempo, essa maldita coisa se reviveu. As partes separadas rapidamente se reconectaram, e ela se levantou novamente como se nada tivesse acontecido. E não só isso, mas parecia até maior do que antes. Logo, todas as partes estavam completamente reatadas, sem deixar nenhum vestígio. Ki ficou atonita. Embora Zhao Yi tivesse lhe dito que eles ressuscitariam, essa ressurreição estava acontecendo muito rápido e, além disso, eles vomitavam sangue no processo. Desta vez, a arma ensanguentada avançou diretamente pelas lâminas afiadas sem ser cortada, ao contrário de antes. Desta vez, o lagarto não só se reviveu, mas também evoluiu. Seu poder deixou os espectadores boquiabertos. Ki apertou os dentes, sentindo-se ansiosa. Sua astúcia era a arma de que mais se orgulhava, mas se não funcionasse, ela não teria outra forma de escapar. Ela teve que se forçar a correr até a entrada, na esperança de que Zhao Yi tivesse chegado a tempo. Ela esperava que ele tivesse uma maneira de lidar com esse monstro mutante. Felizmente, ela estava correndo bastante rápido, mantendo uma distância segura do lagarto. Ela rapidamente alcançou a saída. Mas, ao olhar ao redor, Zhao Yi ainda não havia chegado. Não havia ninguém ali. O humor de Ki esfriou pela metade. Ela estava exausta e, se tivesse que lutar contra essa arma sanguinária, seria como entregar sua vida. De repente, o sistema piscou, e Zhao Yi enviou uma mensagem: entre no caixão e feche a tampa. Ki se perguntou por que deveria fazer aquilo, mas não havia tempo para pensar muito. Ela rapidamente pulou no caixão e fechou a tampa conforme Zhao Yi instruiu. Logo em seguida, o lagarto, enfurecido, golpeou o caixão com suas garras, criando um impacto tão forte que Ki, lá dentro, teve que apertar os dentes e suportar. O golpe foi tão poderoso, ou talvez fosse porque o caixão fosse tão resistente, que os ossos do braço do lagarto se despedaçaram. No entanto, ele rapidamente se restaurou ao normal. Isso apenas deixou a arma sanguinária ainda mais furiosa. Ela gritou e bateu descontroladamente contra a tampa do caixão. Os espectadores prenderam a respiração, rezando para que a tampa do caixão não se quebrasse. Claro, o caixão não podia resistir a tais golpes fortes, e rachaduras apareceram rapidamente.
Ki Li viu as rachaduras e sentiu um pânico repentino. De repente, algo perfurou a garganta do lagarto, e sangue fresco jorrou rapidamente. Ele revirou os olhos, esticou a língua, mas, inesperadamente, foi Zhao Yi. Ele finalmente chegou a tempo, antes que a criatura pudesse esmagar Ki Li. Os espectadores, testemunhando sua chegada oportuna, não puderam deixar de aplaudir e elogiar a aparência atraente de Zhao Yi. Ki Li, ainda abalado, respirou pesadamente e disse: Zhao Yi, você finalmente chegou. Eu achei que ia morrer agora há pouco. Zhao Yi não respondeu imediatamente, mas sussurrou: em um momento, você vai fazer algo por mim. Ki Li ficou surpreso: qualquer coisa, mas precisamos sair daqui agora. Esse bicho vai se reviver em breve. Zhao Yi tirou uma máquina de destruição de corpos e acrescentou: não se preocupe com isso. Este triturador de corpos é uma arma especial. Quando o corpo é colocado dentro, ele não pode se reviver. Ki Li olhou para o triturador e o admirou: uau, isso é realmente útil. Muito rapidamente, a arma ensopada de sangue foi triturada em um monte de carne desfeita. Zhao Yi guardou o triturador de corpos e então se virou e disse: certo, mais cedo você mencionou fazer algo por mim, não foi? O que é? Zhao Yi pediu: me dê seu papel e sua caneta. Agora que estou morto neste jogo, não posso te levar comigo, então você terá que terminar a missão por conta própria. Eu vou desenhar o mapa do labirinto para você. Ki Li ficou surpreso: você consegue lembrar o mapa do labirinto? Zhao Yi sorriu: não é nada demais. Ele continuou: além disso, quando você estiver em segurança, fique de olho em qualquer pessoa que esteja ferida ou que não tenha sido atacada pelas armas ensopadas de sangue. Ki Li se perguntou qual era a intenção de Zhao Yi ao fazer aquilo. Zhao Yi perguntou: há 67 câmeras de pinhole no saguão do primeiro jogo. Você sabe por quê? Ki Li adivinhou: provavelmente porque a pessoa por trás disso quer monitorar os jogadores e observar o estado atual deles. Zhao Yi sorriu satisfeito: isso mesmo. Mas a segunda rodada é igualmente interessante e desesperadora. Adivinha por que não instalaram câmeras? Ki Li começou a entender o ponto dele, mas ficou assustada: eles querem monitorar os corpos dos jogadores. Isso é um pouco cruel demais. Zhao Yi riu: não é sobre vigilância, é sobre participação direta. A pessoa que está organizando esse jogo tem uma mentalidade distorcida. Ela quer se envolver diretamente no jogo. Se eu não estiver enganado, ele estará do lado oposto, onde há muitos jogadores, e haverá mais de uma arma sangrenta. Ki Li entendeu imediatamente: agora eu entendi. Observando quem não se machucar após o jogo, saberemos quem está por trás de tudo isso. Zhao Yi sorriu: exatamente. Além disso, lembre-se de encontrar uma maneira de destruir este mapa antes de entrar na zona segura. Se for pega, vai ser uma verdadeira bagunça. Ki Li acenou com a cabeça: vou me lembrar. Depois disso, Zhao Yi e Lu Ki Li seguiram em direção ao centro do labirinto. Não havia muitos jogadores nesta área, então a perseguição por armas sangrentas era bem rara. O caminho estava em grande parte livre de obstruções. Quando chegaram perto do centro, Zhao Yi parou e disse para Lu Ki Li continuar sozinha. Ele seguiria por um caminho diferente na próxima interseção. Mas, estranhamente, ele não voltou e continuou se afastando cada vez mais, adentrando o labirinto e se mantendo distante da sala secreta. Poucos minutos depois, a oeste do labirinto, jogadores ensanguentados corriam em todas as direções. Ninguém sabia o que realmente era, eles apenas viam o quão aterrador era. Uma cabeça foi decapitada, mas ainda podia voltar à vida. Um homem, correndo enquanto olhava para trás, para a arma ensanguentada que o perseguia, pensou desesperadamente: acabou, ela vai me alcançar. Com medo, ele sacou sua arma e atirou nas pernas da pessoa que corria à frente para fazê-la cair, e então correu rapidamente para a frente, passando por cima do homem caído para continuar. O homem xingou de dor: eu vou te matar. Mas ele já não tinha mais chance de matar o outro. A arma ensanguentada rapidamente se aproximou dele.
Ela levantou suas duas garras longas, se preparando para terminar com ele. O homem, com uma ferida profunda na perna, já não conseguia mais correr. Ele tremia e implorava: não, por favor, não me mate, por favor. No seu desespero, ele de repente viu um vislumbre de esperança. Era Zhao Yi, segurando um bisturi parado atrás dele, sorrindo alegremente. Zhao Yi disse: você não vai sobreviver até o fim do jogo. Eu vou te mandar embora, você vai morrer mais rápido. Com isso, ele imediatamente acabou com ele. O bisturi na mão de Zhao Yi parecia ansioso para tocar o corpo do oponente, sua lâmina mais afiada pronta para atacar. Com esse pensamento, Zhao Yi avançou em direção ao lagarto, pronto para enfrentá-lo de frente. O lagarto abriu a boca e soltou um rugido alto: olá, deixe-me me apresentar. Antes que Zhao Yi pudesse terminar sua frase, o lagarto atacou abruptamente com sua mão garra, cravando profundamente em seu peito. A ferida perfurou seu corpo, mas Zhao Yi se recusou a desistir. Ele imediatamente desferiu um corte feroz no pescoço do lagarto. Apesar de estar ferido, com sangue começando a escorrer do canto de sua boca, ele permaneceu determinado e se apresentou: meu nome é Zhao Yi. Em seguida, ele deu outro poderoso chute no peito do lagarto, fazendo sua cabeça voar para longe com o corte. A ferida profunda no peito de Zhao Yi começou a se fechar rapidamente. Ele sentiu que a cena era nada menos que magnífica. O corte na cabeça do lagarto estava lentamente se fechando, como se os tentáculos estivessem reconectando sua cabeça ao corpo. Zhao Yi disse: é uma pena, não posso te dar outra chance. Ele continuou a cortar seu corpo com a faca. Um corte, dois cortes, seguidos por uma série de cortes contínuos. Atrás dele, rapidamente fez com que a arma ensanguentada fosse incapaz de reagir. Quando seus movimentos finalmente cessaram, o sangue do corpo do lagarto começou a jorrar implacavelmente. Quando terminou, ele se virou, limpou suavemente a faca em sua mão, enquanto a máquina de afiar começava a zumbir. Zhao Yi começou a colocar cada parte da arma ensanguentada na máquina, uma peça de cada vez, moendo-a. Ele se lembrou dos documentos de Lao Wu, que indicavam que a regeneração do lagarto exigia o consumo de plasma cerebral. Zhao Yi falou friamente: eu realmente quero saber quantas vezes seu plasma pode te trazer de volta à vida. A cabeça, embora decepada, ainda estava viva, o que aterrorizou o lagarto. Ele viu a faca de Zhao Yi se aproximando e desesperadamente implorou: o que? O que você quer fazer? Zhao Yi continuou cortando a carne e o sangue recém-formados na cabeça e no coração do lagarto. Cada vez que terminava de cortar, jogava as partes no triturador de corpos para serem destruídas. Em menos de 10 minutos, a arma encharcada de sangue já não aguentava mais o ataque. Zhao Yi suspirou, com uma expressão triste, olhando para ela com pena: parece que este é o seu limite, né? A arma encharcada de sangue ficou imóvel no chão, sem fazer mais nenhum som. Zhao Yi, sentindo-se frustrado, cravou uma faca profundamente em seu cérebro e pressionou com força: adeus. O sangue começou a jorrar de seu corpo. Com a morte da arma encharcada de sangue, o nível da arma da alma de Zhao Yi aumentou. Zhao Yi recebeu o sangue das roupas vermelhas do céu e grau 1. O sistema observou que linhagens de sangue de níveis mais baixos só poderiam subir até o grau 3 no máximo. As palavras roupas vermelhas pareceram familiares para Zhao Yi, como se estivessem ligadas a uma memória que ele havia perdido. Ele então perguntou ao sistema como aprimorar sua linhagem de sangue. O sistema rapidamente listou as informações: as linhagens de sangue são divididas em inatas e adquiridas. As linhagens inatas são aquelas que os jogadores possuem naturalmente, enquanto as linhagens adquiridas podem ser obtidas em masmorras ou através de encontros em duplicatas. Uma vez despertadas, as linhagens inatas terão naturalmente formas de evoluir. No entanto, devido aos dados extraordinários de Zhao Yi, o sistema não conseguiu detectar sua qualidade ou informações detalhadas. Zhao Yi, irritado, xingou: dados extraordinários? Que tipo de lixo é esse jogo? O sistema imediatamente emitiu um aviso: insultar o jogo não é permitido.
Zhao Yi, sem recuar, retrucou, esta não é a primeira nem a segunda vez que te insulto. Ele pensou por um momento, o que aconteceria se, hipoteticamente, eu substituísse os órgãos internos infectados com fragmentos deste enorme lagarto por órgãos normais, e depois os vendesse para as duas pessoas mascaradas? Será que ele voltaria à vida? Pensar sobre isso era bastante intrigante, então Zhao Yi pegou o coração e seguiu o caminho que Lao Wu havia estabelecido, retornando para a sala secreta. Segurando o coração da arma sedenta de sangue em sua mão, ele elogiou silenciosamente a si mesmo, isso é incrível. Eu sou realmente um gênio. Algumas horas depois, Lu Qilin enviou uma mensagem para Zhao Yi, informando-o, no total, 21 pessoas completaram o jogo. Ela acrescentou, há um velho, cujas ações são muito limitadas, mas ele nunca se tornou o alvo da arma sedenta de sangue. Acho que ele é o responsável por isso. Devemos agir? Zhao Yi instruiu Qi Li, lembre-se de como ele é e espere o momento certo para agir. Se não agir, você também morrerá. Qi Li concordou. Após o segundo jogo, Lao Wang e Lao Shu trouxeram um grande número de corpos para Zhao Yi, e ele lhes mostrou como usar a máquina de dissecação. Os dois indivíduos mascarados estavam entre a pilha de órgãos, conversando alegremente, se vendermos tudo isso, quanto poderíamos ganhar? Uns poucos milhões, talvez? Doutor Zhao, você realmente não precisa de dinheiro? Zhao Yi respondeu honestamente, não me importa. A época mais feliz da minha vida foi quando eu era professor, ganhando 200 yuans por mês. Naquela época, eu economizava dinheiro todo mês. Sei que, se esperar mais alguns meses, poderei comprar um lote novo de corpos. Ao ouvir isso, os dois indivíduos mascarados estremeceram em uníssono. Comprar? Comprar corpos? Para que você quer comprar corpos? Ele respondeu, nada. Preferência pessoal. Ele murmurou para si mesmo, essa pessoa tem algum problema psicológico? Não faz o que as pessoas normais fazem. Ele perguntou, certo, ainda não me disse o conteúdo do terceiro jogo? Zhao Yi conteve-se de matar o mentor, pois temia que, se a pessoa morresse, o jogo pararia abruptamente. Depois que as duas pessoas com máscaras verificaram os órgãos internos, começaram a explicar como ganhar o terceiro jogo, massacre. Os jogadores sobreviventes devem se matar. Quando restar apenas uma pessoa no salão principal, essa pessoa estará qualificada para entrar na sala especial e receber a recompensa. Zhao Yi perguntou, então, onde estão as pessoas que ganharam antes? Lao Shu coçou o rosto, sem saber como responder, talvez tenham ido para fora. Lao Shu franziu a testa novamente, esse velho está tentando roubar minha carne? Eu criei o Bael por tanto tempo, não posso deixar que outra pessoa o leve. Zhao Yi perguntou mais, então, onde está o chefe por trás do terceiro jogo? Lao Shu respondeu rapidamente, na sala VIP, haverá muitos convidados lá na hora. Zhao Yi continuou, há alguma maneira de eu entrar sorrateiramente? Lao Shu olhou para ele e respondeu, não, lá dentro, só há atendentes femininas, não há atendentes masculinos. Além disso, elas escolhem mulheres com seios avantajados e traseiros bem definidos. Você basicamente não consegue entrar. Mas Zhao Yi já tinha feito seu próprio plano. Ele sorriu levemente, não, eu consigo. Lao Wang estava perplexo, como você vai entrar? Ele olhou para Zhao Yi, cujo peito era plano, e franziu a testa, será que ele quer se vestir de mulher? Zhao Yi não se apressou em responder, apenas disse suavemente, eu conheço uma jogadora. O corpo dela não é ruim, ela pode conseguir entrar na sala VIP. Zhao Yi acrescentou, claro, ainda preciso do seu apoio. Se não fosse por vocês dois, eu teria muita dificuldade para concluir esta operação. Lao Wang aconselhou sinceramente, mas se o seu sujeito realmente conseguir se infiltrar, ainda será difícil matar a pessoa por trás disso. Há muitos soldados de elite fora da sala VIP, e uma vez que o líder morra, eles não deixarão ninguém sair vivo. Zhao Yi respondeu com confiança, eu posso fazer esses soldados saírem dos seus postos.
Lao Wang e Lao Shu avisaram para ter cuidado, já que foi difícil para eles encontrar um médico que trabalhasse de forma tão eficiente quanto ele. Zhao Yi, alegre, colocou uma mão no ombro de Lao Wang. Não se preocupe, ver-me de repente tão gentil assim, você deve não estar acostumado, não é? A partir de agora, é só seguir as minhas instruções, logo você terá o dinheiro e poderá fugir. Lao Wang não pôde deixar de engolir em seco. No dia seguinte, os 21 sobreviventes estavam esperando o início da terceira rodada do jogo. No entanto, ninguém percebeu que duas pessoas ali haviam sido trocadas, um velho e uma mulher. O alto-falante anunciou: agora, o jogo de massacre começa oficialmente. Bar ainda procurava Zhao Yi. Ele pensou irritado: eu não vi Zhao Yi no duplicado antes. Será que ele realmente está morto? Não, esperei tanto tempo para matá-lo com minhas próprias mãos. Como ele poderia morrer tão facilmente? De repente, ele viu uma figura familiar. Bar se surpreendeu, como se estivesse esperando ver aquela pessoa há muito tempo. Zhao Yi, pessoalmente, estava em pé diante dele com um sorriso. Olá, Bar, nos encontramos novamente. Bar lentamente começou a entrar em um estado de fúria. Ele puxou sua faca e avançou contra ele. Você realmente é mais difícil de matar do que eu pensei. Você estava destinado a morrer pelas minhas mãos. Ele gritou alto e se lançou à frente com velocidade relâmpago. Zhao Yi permaneceu parado, sorrindo casualmente. Enquanto isso, Bar, como um touro furioso, pulou e desceu com a faca. Neste momento, Zhao Yi puxou um bisturi. Você realmente cresceu bem. A faca, direcionada ao osso de Bar, se lançou contra o rosto de Zhao Yi, mas ele rapidamente usou o bisturi para bloqueá-la. Bar, em frenesi, pressionou com toda a sua força. Zhao Yi usou apenas o suficiente para se defender, então mudou de posição e desferiu um golpe de contra-ataque. Bar rugiu: nem pense em me parar. Zhao Yi sorriu suavemente, sem medo, enquanto usava sua mão desprotegida para bloquear a faca de Bar. Bar deu uma risada sarcástica: Doutor Zhao, já se passaram tantos anos, e você realmente me decepcionou. Minha faca de cozinha não aguenta mais. Zhao Yi lambeu os lábios e respondeu: é mesmo? Você também não me decepcionou. Você se tornou uma maçã bem madura, não é? Bar não deu atenção às palavras de Zhao Yi. Imediatamente, ele pisou com toda a força na mão dele. O braço de Zhao Yi se partiu rapidamente e ele cuspiu um bocado de sangue. Os espectadores temiam por ele e não conseguiam entender como Zhao Yi poderia lutar contra um assassino de nível 12. Zhao Yi segurou a cabeça, tentando se proteger, enquanto Bar o espancava sem piedade, como se fosse uma bola. A multidão especulava que Zhao Yi poderia estar à beira da morte. Neste momento, o Predator de Zhao Yi não pôde ser usado porque ele não teve chance alguma de machucar o inimigo. Muito rapidamente, foi espancado até quase a morte. Zhao Yi teve ambos os braços quebrados, seu corpo estava coberto de sangue, e ele estava imóvel no canto da parede. Finalmente, ele havia morrido? Antes do fim, Bar disse: Doutor Zhao, vou te mostrar quão poderosa é a linhagem de assassinos transmitida de geração em geração em minha família. Vou lavar a vergonha que meu pai deixou para nosso clã. Ele avançou, continuando seu ataque. Os jogadores que estavam observando, parados, estavam confusos, sem entender o que ele estava fazendo. Ele está voltando para nos matar? De qualquer forma, Zhao Yi não pode correr, ele vai definitivamente nos matar todos, só mata a gente logo. Uma pessoa disse: droga, se ele não morrer, nós é que vamos morrer. O grupo de jogadores então se juntou para atacar Bar. Ele estava lutando sozinho contra uma dúzia de jogadores ou mais. Fumaça e fogo preenchiam o céu, e explosões ecoavam por toda parte, mas nenhum dos ataques deles causava dano. Bar, com um sorriso de arrogância, disse: hoje, vou mostrar o quão forte sou. Todos rapidamente entraram em pânico. Apesar de atacarem com todas as suas forças, ainda assim não conseguiam matá-lo. Uma pessoa disse: parece que este é um oponente com quem não podemos lidar facilmente.
Diante desse assassino aterrador, eles se dispersaram em todas as direções, correndo e gritando: "Abra a porta, queremos sair!" Mas antes que conseguissem terminar de falar, 3 pessoas foram decapitadas. As pessoas restantes estavam aterrorizadas e recuaram. As 3 pessoas que haviam sido cortadas ao meio foram abatidas em um piscar de olhos. Os sobreviventes se ajoelharam, chorando e implorando: "Por favor, não me mate. Eu lhe darei todos os meus integrais. Por favor, não nos mate. Por favor." Bar riu selvagemente: "Me implorar? Quanto mais vocês imploram, mais eu gosto." Ele suspirou profundamente, seu rosto mudando, tornando-se maligno. A cabeça da pessoa que acabará de implorar rapidamente se separou do corpo, e o sangue fresco se espalhou por toda parte. Ao ver o sangue, seus instintos primitivos foram ainda mais aguçados. Em um piscar de olhos, a garota à sua frente também foi cortada ao meio. O grito da vítima o deliciou imensamente. Muito rapidamente, Bar matou brutalmente todos os jogadores restantes. Então, ele se virou para Zhao Yi, que estava sentado imóvel, coberto de sangue. Bar disse alegremente, dando um passo à frente: "Agora é a sua vez, meu amor." Na sala VIP, os pervertidos estavam sentados, desfrutando de seu prazer distorcido através das câmeras de vigilância. A mulher segurando um copo de vinho olhou para a besta à sua frente e disse: "Ele é realmente feroz." O homem careca e gordo riu e disse: "Seria uma pena transformá-lo em uma arma." Outra pessoa falou: "Não há necessidade de ficar triste. Não temos apenas um projeto. Ele tem potencial, ele pode fazer melhor." Esta declaração tranquilizou a todos. A única coisa que me surpreende é que as 2 armas ensanguentadas desapareceram no labirinto. A equipe procurou, mas ainda não há vestígios. Neste momento, Kili foi rapidamente levado para a sala VIP e se tornou uma garçonete, carregando bebidas. O velho a viu entrar, e seu olhar imediatamente se fixou nela. Na tela da câmera, ela viu Zhao Yi deitado imóvel no chão, e pensou ansiosamente: "Zhao Yi, o que você está fazendo? Você não pode morrer." Na arena, Bar perguntou a Zhao Yi se ele tinha alguma última palavra. Ele não costumava ser tão paciente com os outros, mas sentia que havia tratado Zhao Yi bem. Ele disse: "Uma árvore cria raízes, brota, floresce e então dá frutos." A voz de Zhao Yi de repente soou, surpreendendo-o. Seu desejo de matar cresceu a um nível sem precedentes, até superando o de seu pai. "Honestamente, há alguns anos, eu estava muito insatisfeito com a doença de seu pai. Foi por isso que decidi criar um eu mesmo." Zhao Yi continuou: "Tive que esperar por muito tempo." Bar rosnou: "Esperar o quê?" O rosto de Zhao Yi escureceu enquanto ele continuava: "Tive que pagar um preço alto para curar a doença dele, mas aceitei esse preço. Seu pai veio para completar a peça final do jogo de matar. Já saiu. Divirta-se." De repente, apareceu um aviso na tela: "Os dados mentais do jogador Zhao Yi estão diminuindo severamente." Bar estava confuso, não entendendo o que estava acontecendo. O valor mental de Zhao Yi despencava rapidamente, caindo para apenas 1. Mas logo depois, os dados mudaram. Zhao Yi parecia estar evoluindo. A personalidade mais sombria dentro dele havia despertado, e sua força alcançou 999. De repente, a tela da câmera de vigilância na sala VIP ficou preta. Eles estavam ansiosamente observando os desenvolvimentos quando, de repente, o entusiasmo deles desapareceu. "O que está acontecendo?" "Estávamos prestes a chegar na parte boa." Uma pessoa se manifestou: "Isso mesmo, senhor. Liu, o que aconteceu com a sua tela? Pagamos dezenas de milhões para ver isso." O senhor Liu, criticado, não conseguiu mais controlar seu temperamento e começou a se sentir incomodado. "Basta, pare de falar bobagens." Outra voz se fez ouvir: "O que você é, exatamente?" A voz pertencia a Bar, mas por que soava tão miserável? O senhor Liu rapidamente deu ordens para que alguém investigasse o que estava acontecendo na arena. Liu Ye,
a criada, correu para fora em busca de ajuda para observar a situação. Era uma questão urgente, então ela não ousou atrasar. Enquanto isso, Killy sentia uma sensação secreta de satisfação em seu estômago, acreditando que tudo estava acontecendo exatamente como Zhao Yi havia planejado. Mais de 10 minutos depois, a equipe foi enviada para investigar, mas a comunicação foi perdida. Os VIPs na sala começaram a se agitar inquietos. Uma pessoa perguntou: Senhor Liu, além do som dos tiros, não conseguimos ouvir mais nada. O que devemos fazer? O velho tentou manter a calma. Vamos esperar um pouco mais. Eu odeio ser interrompido enquanto como. Nesse momento, a garçonete entrou em pânico. De quem era essa voz? Não parece humana. Um alarme soou pelo rádio. Retirem-se. A linha de defesa da equipe foi rompida. Retirem-se imediatamente. Logo em seguida, gritos aterrorizantes vieram do rádio. A sala dos VIPs ficou em silêncio, e começaram a sentir a inquietação. O homem gordo e a mulher de roupão vermelho se levantaram rapidamente, inventaram uma desculpa frágil e saíram apressadamente. Os outros também se levantaram um a um, oferecendo várias desculpas para sair. O fogão em casa ainda está ligado, meu amante foi pego pela esposa dele, minha esposa está em trabalho de parto. Cada um tinha seu próprio motivo. O senhor Liu bateu a mão na mesa e gritou: basta, onde estão os guardas? Impedam-nos de sair. O mestre havia dado a ordem, então Liu e seus subordinados não tinham escolha a não ser obedecer. Rapidamente, eles apontaram suas armas para os VIPs, ninguém pode sair sem a ordem de Liu Ye. Os VIPs recuaram cautelosamente. Um deles falou, tentando manter a calma: Liu, senhor. Liu, o que está acontecendo? Podemos resolver isso com uma conversa. No final das contas, as pessoas presentes eram todas VIPs, e ele não ousava ofender o senhor Liu. Ele falou com firmeza, mas de forma suave: ainda tenho muitas pessoas capazes comigo, por que deveríamos temer esses monstros na arena? Todos sentem-se. Ele continuou, com um tom resoluto: ninguém pode sair sem a minha ordem. Horn de Águia, vá imediatamente liderar todos os soldados lá fora para o salão de combate de bestas e resolvam isso. Horn de Águia respondeu imediatamente e saiu, deixando 2 guardas na porta, com o restante o seguindo. Parecia que Horn de Águia era um dos ajudantes mais confiáveis do Sr. Liu. Enquanto isso, Killy ficou para servir bebidas aos VIPs. Ela seguiu um dos guardas. Nesse momento, apenas ela e Horn de Águia permaneciam na sala, e agora, Killy percebeu que sua oportunidade tinha chegado. Ela levou uma bebida para o Sr. Liu, falando com um tom suave e submisso: Senhor Liu, deixe-me repor o seu copo. Mas naquele momento, o Sr. Liu estava ocupado lidando com a situação na arena de combate de bestas, então não deu atenção a ela. Ela disse: Sr. Liu, preciso usar o banheiro, por favor, aprove. O velho, irritado, ordenou que ela fosse rapidamente e retornasse imediatamente, mas não percebeu que 2 fios vermelhos brilhantes haviam surgido em seu pescoço. Killy agradeceu educadamente ao Sr. Liu, então se virou e saiu. Um sorriso astuto cruzou brevemente seus lábios, mas, é claro, ninguém pôde vê-lo. A mão de Killy começou a se mover, controlando os fios afiados, mas ela não agiu precipitadamente. Caminhou calmamente para fora do salão principal. Neste momento, parecia que ela estava brincando com uma pipa. Aproveitando o momento em que ninguém estava prestando atenção, ela se esgueirou para uma sala secreta perto da seção VIP. Quando entrou, sorriu satisfeita. Tudo havia terminado agora, a essa distância, mesmo que algo acontecesse, ninguém suspeitaria dela. Killy estendeu a mão, coberta de fios, depois a retraiu rapidamente, e os fios apertaram ao longo de seus dedos. Dentro da sala, o Sr. Liu ainda tentava entrar em contato com Eagle Horn, instruindo-a a responder caso houvesse alguma informação. Antes que suas palavras terminassem, o Sr.
Liu percebeu que algo estava errado. Mas antes que pudesse reagir, sua cabeça foi cortada em vários pedaços desconectados. Os VIPs na sala viram a morte do senhor Liu e imediatamente entraram em pânico, como galinhas sem cabeça, gritando alto. O homem gordo com o casaco de pele foi o primeiro a correr para fora, mas de repente parou. Os seguranças estavam perplexos. O que está acontecendo? Por que ele parou de falar de repente? Parecia que ele era uma pessoa perceptiva, rapidamente sentindo a anomalia, e levantou a mão para verificar. Seu dedo acabará de tocar algo invisível no ar quando foi instantaneamente cortado. Ele gritou, sinalizando uma emboscada, mas já era tarde demais. Todos na sala foram cortados, seus corpos estilhaçados. Os jogadores Zhao Yi e Lu Qili haviam completado a missão principal e recebido a recompensa de pontos de experiência. Qili recebeu uma bateria, mas não prestou muita atenção ao item. Nesse momento, ela rapidamente trocou de roupa e correu em direção a Zhao Yi para ver como ele estava. De longe, Qili já podia ouvir os gritos. Pensou consigo mesma, eu me pergunto o que exatamente aconteceu lá dentro. Como uma pessoa pode emitir um grito tão horrível e angustiante? De repente, o telefone de Qili tocou. Ela se perguntou quem poderia estar ligando para ela nesse momento. Era Zhao Yi. Qili estava prestes a abrir a porta enquanto atendia o telefone. Ela perguntou, por que você está me ligando? O que está acontecendo? A voz de Zhao Yi veio pelo alto-falante, escute, se você não quer morrer, é melhor não abrir a porta agora. Confusa, ela perguntou, o que devo fazer então? Sair daqui e esperar você sair? Do outro lado, ele respondeu, não. Ligue o alto-falante, aumente o volume e vá até a porta para que eu possa falar com ele. Rápido, não temos muito tempo. Qili apertou os dentes, então concordou com a decisão dele. Ela ligou o alto-falante do telefone, abriu a porta da arena e entrou. Lá dentro, corpos estavam espalhados por toda parte, sangue fresco respingado por todo lado. Zhao Yi estava lá, como se tivesse perdido a consciência. O homem-bar, a quem ele havia arrastado pelo chão, sussurrou, deixe-me morrer. Por favor, deixe-me morrer. Qili entrou em pânico ao olhar para ele. O rosto de Zhao Yi agora estava sem expressão, apenas com um olhar vago e trágico, tão insuportável que quase sufocava. Zhao Yi estava parado ali, em silêncio, com a mão apertando algo com força, esmagando-o, e o sangue espirrando para fora. Ele se virou, seus olhos agora eram negros, com pupilas vermelhas como sangue, e rachaduras surgiam em seu rosto, parecendo um demônio que havia saído do inferno. Qili estava aterrorizada, incapaz de acreditar no que via, este é Zhao Yi. Como ele ficou tão assustador? De repente, ele desapareceu sem deixar vestígios, droga, onde foi Zhao Yi? Qili ficou frenética, sentindo como se tivesse perdido o rumo, você está me procurando? A voz de Zhao Yi veio de trás dela. Qili se assustou, sem saber quando ele havia aparecido atrás dela. Sua voz havia mudado, fria e cheia de autoridade. Por que está me procurando? Qili não conseguiu responder, seu corpo estava congelado, incapaz de se mover ou falar. O que é isso? Não consigo ver nada. Ela sentiu como se estivesse caindo em um transe, sua capacidade de resistência desaparecendo. De repente, uma voz veio do telefone, não a mate, ela é uma dos nossos. Qili estava cheia de medo, e seu estado mental começou a deteriorar rapidamente. Zhao Yi levantou a mão para pegar o telefone, e a voz do outro lado continuou, desligue o alto-falante. Zhao Yi inconscientemente obedeceu, sem perceber o que a ligação havia dito, apenas notando que as energias escuras ao seu redor começaram a desaparecer lentamente. Curiosa, Qili queria saber sobre o que a conversa tinha sido, mas Zhao Yi desligou o alto-falante. Após um momento, ele voltou ao normal, seu rosto estava radiante e calmo, como se nada tivesse acontecido. Ele disse alegremente, Qili, prepare-se para ligar para eles no primeiro dia do jogo. Precisamos criar um ciclo lógico fechado.
Ela hesitou, antes, o seu corpo. Zhao Yi interrompeu-a, brevemente, se não deve perguntar, então não pergunte. Eu me chamei primeiro. Depois de receber a ligação do futuro no hotel, lembrei do meu número de telefone. Kylie também falou, dizendo que depois que ele terminasse de ligar, seria a vez dela. O Zhao Yi do futuro também estava na linha. Olá, leve a câmera para o hospital mental cara. Tudo se repetiu como antes. Depois foi a vez de Kylie, e Zhao Yi a incentivou a se apressar para não perder o momento certo. Ela também ligou de volta para o seu eu do passado, dando as mesmas instruções que tinha ouvido do passado. Depois que terminou, Zhao Yi então lhe disse o que tinha aprendido com seu eu do futuro, explicando as tarefas que precisavam realizar nos próximos 2 dias. No quarto dia, teriam que ir à casa Min Styles, que não seria tão perigosa quanto o quinto dia, quando precisariam devolver algo com a câmera. Agora, iriam para lá. Antes de chegar à meia-noite, ainda poderiam observar o terreno. Mas no quarto dia, quando o jogo começasse, não haveria mais tempo para observação. Kylie percebeu que a sua aparência parecia um pouco diferente e perguntou preocupada, seu rosto está um pouco pálido, você está bem? Zhao Yi não queria que ela se preocupasse, tentando sorrir levemente para ela, estou bem. Liberar a personalidade sombria, realmente paguei um grande preço por isso, mas valeu a pena. Essas personalidades sombrias me ajudaram a fortalecer o meu poder sombrio. Com um poder sombrio mais forte, posso expandir ainda mais os limites do mundo mental. Uma garota perguntou, olá, posso perguntar se vocês dois também estão aqui para realizar uma missão na casa dos estilos Min? Quem perguntou foi uma garota com os cabelos amarrados em 2 tranças, e, à primeira vista, ela parecia bastante fofa. Zhao Yi deu um passo à frente e respondeu que também estava ali para a missão na casa dos estilos Min. A garota rapidamente apontou para si mesma e disse, que bom, então podemos formar uma equipe e nos ajudar, assim será mais seguro. Deixe-me me apresentar, sou Pan Sen-Sen. Em seguida, Sen-Sen apresentou rapidamente as outras 3 pessoas que estavam com ela. Zhao Yi deu um passo à frente e disse, olá, pessoal. Sen-Sen continuou, se as apresentações já foram feitas, vamos entrar na casa dos estilos Min e dar uma olhada. Então, Zhao Yi liderou o caminho, e os outros 5 seguiram. Como esperado, o lugar era exatamente como o nome sugeria, bastante antigo. No entanto, havia um cheiro estranho vindo de algum lugar que fez Kylie tapar o nariz. Pelo corredor, parecia haver algo de incomum. Tanto Zhao Yi quanto Kylie perceberam esse detalhe. Kylie olhou mais de perto e percebeu que eram na verdade pequenos fragmentos brancos, como se alguém tivesse deixado intencionalmente um símbolo. Kylie se perguntou, estranho, por que há arroz glutinoso espalhado por todo o corredor? Zhao Yi, meio brincando, disse, talvez alguém goste de comer zongui, ou talvez tenhamos entrado em uma duplicata, e ainda há zongui sobrando para comer. Zhao Yi então perguntou, a propósito, você prefere zongui doce ou salgado? Kylie respondeu inconscientemente à pergunta aleatória, zongui doce. Vendo de repente entrar em um transe, Kylie se virou, curiosa sobre o que ele estava realmente pensando. Ele disse a ela, aqueles que comem bolinhos de arroz glutinoso doce são hereges. Kylie se recusou a recuar, aqueles que comem bolinhos de arroz glutinoso salgados estão todos destinados a serem enganados. As novas pessoas, vendo-os brigarem, não sabiam como reagir no começo. Bai Shihai xingou, eles realmente estão brigando por causa de bolinhos de arroz glutinoso? A tia Liu Mei também perguntou, deveríamos impedi-los? Nesse momento, Sen-Sen revelou seu lado cruel, impedir? Não seria melhor se eles brigassem? Eu estava só me perguntando como lidar com todos de uma vez. Na quarta manhã, o duplicado começou oficialmente. Uma parede de ar se ergueu ao redor da casa Min Styles, tornando impossível entrar ou sair. Até hoje, não havia muitas pessoas ainda participando. Desta vez, os 6 não acordaram em seus quartos, mas estavam deitados no chão. Por que esse jogo quebrado nos derruba toda vez que o duplicado começa? Minha cabeça dói.
Sen se sentou, parem de reclamar. O tempo não espera por ninguém, levantem-se e comecem o duplicado. Este duplicado estava ambientado na casa Min Styles, e a missão principal era encontrar o coração do proprietário da propriedade. A missão secundária era eliminar o proprietário da propriedade. Neste jogo, a barra de itens do jogador estava selada, e nenhum item poderia ser usado. A pessoa disse: selar a barra de itens para bloquear nosso poder? Droga, isso não é só aumentar a dificuldade do duplicado várias vezes? Sen disse: Bai Shirai, não entre em pânico, isso não vai resolver nada. Zhao Yi de repente olhou para cima, e Qi Li o viu em transe. O que aconteceu? Zhao Yi, você viu algo? Ela perguntou. Zhao Yi olhou para cima, contemplando por um longo tempo, então apontou para uma janela no segundo andar. Um homem idoso, ou melhor, um esqueleto velho vestido com uma armadura, estava no andar superior, olhando para baixo. Bai Shirai xingou: que diabos é aquilo? Hua perguntou: está nos avisando para não entrar naquela casa? Qi Li perguntou a Zhao Yi: você acha que precisamos ir? Zhao Yi não respondeu imediatamente, mas ficou encarando a janela. Para onde mais iríamos? Se não entrarmos, como vamos encontrar pistas? Todos ficaram em silêncio, nenhum deles ousando dar um passo à frente, muito assustados com o que viam para seguir adiante. Sen perguntou a Qi Li: ele sempre foi tão corajoso assim? Qi Li ficou parada, com o rosto sombrio, sem conseguir dizer nada. Depois de um tempo, ela rapidamente correu atrás de Zhao Yi. Sen olhou para os outros e disse: sigam atrás. Uma voz de repente ecoou, fazendo todo o grupo se assustar: nosso mestre lutou a vida inteira sem jamais ser tocado por uma lâmina, e agora termina assim. Qi Li gritou: quem disse isso? Zhao Yi manteve a calma, o som veio das escadas. Vou verificar. Ele subiu as escadas sozinho, onde o arroz glutinoso havia sido espalhado pelo chão mais cedo. Uma figura de papel segurando uma faca estava firmemente posicionada no meio da escada. Zhao Yi suspirou: a figura de papel é realmente grande. Ele pensou consigo mesmo: como esperado, os zumbis temem o arroz glutinoso. Pelo menos um zumbi está preso no segundo andar da casa. Mas e os do primeiro andar? Vou verificar o segundo andar. No momento em que o pensamento cruzou sua mente, os pés de Zhao Yi se moveram rapidamente para a frente. O manequim, ao ver Zhao Yi prestes a subir para o segundo andar, inesperadamente fez um movimento e ousadamente balançou sua espada em direção a ele. Surpreso pelo ataque repentino, Zhao Yi rapidamente girou e desviou da lâmina. O poderoso golpe atingiu o chão abaixo, criando um buraco profundo. Se o tivesse atingido, provavelmente teria causado uma ferida fatal. Qi Li perguntou ansiosamente: Zhao Yi, você está bem? Ele respondeu calmamente: estou bem. Não podemos subir para o segundo andar ainda. Talvez um mecanismo não tenha sido ativado ou ainda não tenhamos obtido um item-chave. Devemos procurar algo mais no saguão. Os outros 4, vendo Zhao Yi e Qi Li tateando em busca de algo, ficaram à distância, observando-os atentamente. Bai Shirai olhou para Sen e percebeu que Zhao Yi não era alguém fácil de provocar. Então, decidiu encontrar uma maneira de separá-los para poder lidar com eles mais facilmente. Hua hesitou, não querendo matá-los, mas querendo que todos sobrevivessem ao jogo. Precisamos mesmo matá-los? As recompensas que Liu Mei e eu recebemos mais cedo foram apenas telefones. A ligação futura nos disse que, se não matarmos Zhao Yi, todos nós morreremos. Nos olhos de Sen, Zhao Yi era alguém absolutamente impossível de derrotar. Depois de falar, ela imediatamente correu até ele, colocou uma expressão inocente e sorriu ao dizer a Zhao Yi: eu tenho uma boa ideia. Zhao Yi perguntou: que ideia? Acontece que ela queria que eles se separassem e procurassem por pistas, pois sentia que o primeiro andar não era tão perigoso. Zhao Yi ainda estava quietamente investigando: a mesa está bem limpa, o chá ainda está quente e bastante aromático. Seu método não é ruim, então vamos nos separar e procurar por pistas.
Nos encontraremos no salão principal em meia hora. Zhao Yi disse a Qi Li que ela e ele iriam para direções diferentes, você vai para o leste, e eu vou para o oeste. Antes de sair, Zhao Yi não se esqueceu de lembrar Qi Li para tomar cuidado, e ela respondeu da mesma forma. Depois disso, os dois rapidamente se separaram e começaram a agir. Sen Sen e os outros ficaram parados, observando a situação. Vendo que a oportunidade havia chegado, Sen Sen começou a atribuir as tarefas com entusiasmo. Bai Shihai e Wu Hua irão seguir Zhao Yi, devemos matá-lo, enquanto Liu Mei e eu iremos seguir Qi Li. Os três assentiram em uníssono e seguiram as ordens. Alguns minutos depois, uma figura feminina esguia apareceu, parada na porta. Ela era muito bonita, e os espectadores ficaram curiosos, fazendo comentários. Mas, como ela havia aparecido na casa assombrada, estava claro que ela não era uma pessoa comum. Ela se dirigiu para o segundo andar, caminhando com grande elegância, como uma nobre de tempos antigos. Ela disse, Senhor Che, obrigado pelo seu trabalho árduo. Os espectadores estavam curiosos, imaginando que ela provavelmente era uma dama ou uma jovem senhorita aqui. Ao vê-la subir para o segundo andar, as pessoas sussurraram, ansiosas para ver o que ela faria. Esperavam que Zhao Yi conseguisse superar o desafio para satisfazer sua curiosidade. No corredor leste, Zhao Yi estava tranquilamente observando ao seu redor. A caixa de chat ainda estava muito movimentada, com todos discutindo sobre a lanterna em sua mão, um item que ele ainda não havia devolvido a Qi Li. Por trás de Zhao Yi, um pé deu um leve passo à frente, seguindo de perto. Era Bai Shihai. Ele acabará de pegar um vaso de flores da estrada e pensou que, ao levantá-lo e arremessá-lo na cabeça de Zhao Yi, completaria sua tarefa. Sem hesitar, correu rapidamente até Zhao Yi, erguendo o vaso de flores. No entanto, o que surpreendeu foi que uma mão negra e áspera com garras afiadas já havia pousado no pescoço de Zhao Yi. Antes que pudesse reagir, Zhao Yi foi puxado com força para dentro de um quarto escuro. Bai Shihai errou o golpe, e o vaso de flores caiu no chão, se estilhaçando em vários pedaços, espalhando-se pelo piso. O sumiço repentino de Zhao Yi deixou Bai Shihai atônito, e ele perdeu o equilíbrio, caindo de cara no chão. Mas, por sorte, um pedaço afiado de porcelana quebrada perfurou sua garganta enquanto ele caía. Ele morreu rapidamente, sem poder gritar. Os observadores, alguns dos quais ainda não tinham entendido o que estava acontecendo, assistiram enquanto ele parava de respirar de repente. A mão de garras afiadas que estava no pescoço de Zhao Yi acariciou lentamente seu rosto, e um sorriso maligno se espalhou pelo rosto. Quero te comer, vivo. Zhao Yi, diante da face grotesca, manteve a calma e respondeu, olá, fantasma de papel. Surpreso pela reação indiferente de Zhao Yi, o ambiente ficou em silêncio. Jovem, você está sendo muito rude. Você deveria ter reagido de alguma forma, disse. Zhao Yi respondeu honestamente, desculpe, mas realmente não tenho medo. Além disso, foi ela quem o havia salvado antes. Se ela não tivesse agido, Zhao Yi tinha certeza de que teria matado o homem que tentou lhe fazer mal agora. Ela disse a ele, muitas pessoas vieram para esta casa assombrada, mas esta é a primeira vez que encontro alguém como você. No entanto, ainda lhe aconselho a ir embora, pois os horrores deste lugar estão além de qualquer coisa que você possa imaginar. Posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse. Há pessoas vivas nesta casa assombrada? Ela respondeu, do que você está falando? Como poderia haver alguém vivo nesta casa assombrada? Ele disse, não estou falando bobagens. Tenho razões para acreditar que há alguém vivo aqui. Ela se surpreendeu e perguntou, que evidências você tem? Ele respondeu, quando cheguei, observei as cadeiras e o chá no lobby. Não só isso, havia o cheiro de maquiagem feminina. Também havia arroz glutinoso fresco nas escadas, que parece ter sido produzido nos últimos 2 anos. Acredito que um grupo de fantasmas não poderia ter feito tudo isso. Deve haver alguém vivo aqui.
A mulher fantasma não escondeu mais nada, elogiando sua observação perspicaz e admitindo: sim, há alguém vivo aqui, mas este não é um lugar que seres fracos como os humanos possam compreender. Jovem, escute o meu conselho e vá embora rapidamente. Se você esperar demais, não conseguirá sair quando quiser. No entanto, Zhao Yi insistiu teimosamente que não iria embora. Pelo contrário, queria que o fantasma lhe dissesse onde estava a garota e o que havia acontecido nesta casa, porque estava realmente curioso. Vendo que não conseguia mais persuadi-lo, ela concordou relutantemente: está bem, se você quer informações de mim, eu vou lhe dar. É que ela queria que ele contasse uma história infantil em troca de informações. Anteriormente, o velho mestre disse que ela não sabia contar histórias para crianças, então, quando o filho dele nasceu, o fantasma não conseguia fazer a criança dormir. Zhao Yi cruzou as pernas, olhou-se com um sorriso presunçoso e disse: contar histórias é minha especialidade. Ele começou a contar-lhe a história do fazendeiro e da cobra. Numa tarde, quando o fazendeiro voltava do trabalho, ele encontrou uma cobra prestes a morrer de calor. A cobra disse a ele que, se ele a refrescasse, ela o recompensaria. Ela ficou interessada e perguntou: o fazendeiro arregou? Zhao Yi continuou: o fazendeiro tirou a pele da cobra e disse-lhe: agora você não vai mais sentir calor. E de fato, a cobra não sentiu mais calor. A história parecia um tanto tola, mas Zhao Yi estava muito orgulhoso do que havia contado. Ela parecia desgostosa e perguntou: não há uma história mais apropriada para crianças? Zhao Yi fingiu surpresa e perguntou: essa história não é apropriada para crianças? Então, ele continuou com outra história sobre uma garotinha vendendo bombas nucleares. A história é sobre uma pobre garotinha que não tinha dinheiro, então ela teve que vender uma bomba nuclear, herança de família, na rua. Mas ninguém lhe deu atenção e, como resultado, ela não vendeu nenhuma bomba o dia inteiro. À noite, a garotinha sentiu frio, então ela acendeu um fósforo. Na luz da chama, ela viu sua avó falecida, mas o fósforo logo se apagou. Ela perguntou: então, ela acendeu um segundo fósforo? Zhao Yi retrucou: não, não, não. Ela acionou uma bomba nuclear. Naquela noite, todos na cidade viram sua avó. A velha fantasmagórica ficou sem palavras diante dessa história, mas ainda assim perguntou: é mesmo? Zhao Yi respondeu: bem, então eu tenho outra história. A mulher fantasma, aflita, rapidamente o interrompeu e disse que já apreciava seu entusiasmo. O público não pôde deixar de rir, alguns até sentindo pena dessa velha fantasmagórica. Zhao Yi não desistiu, perguntando: então, pode me dizer o que aconteceu com esta mansão antes? A mulher fantasma respondeu honestamente: embora eu tenha me tornado um espírito vingativo após minha morte, não consigo me lembrar de tudo o que aconteceu. Só posso te avisar para não subir ao segundo andar. Porque lá, exceto pela segunda senhora, qualquer pessoa seja humana ou fantasmas que pisar no segundo andar morrerá. Zhao Yi ficou atônito nesse momento. Então, a segunda senhora ainda está viva? Ela começou a contar a história. A segunda senhora, chamada Sumei, era uma concubina do mestre da casa, a única concubina. Depois de um acidente horrível ocorrer na mansão, todos morreram, restando apenas ela e Fang Qian, a primeira senhora, vivas na torre Wang Yue. Zhao Yi suspeitou que o acidente tivesse algo a ver com elas. Perguntou: onde fica o lugar de Sumei? A mulher fantasma apontou a localização para Zhao Yi, mas avisou: esse lugar é assombrado por um par de terríveis fantasmas gêmeos. Sem um símbolo, qualquer um que vá lá certamente será morto. Zhao Yi perguntou: posso saber o que é o símbolo? Onde posso encontrá-lo? A mulher fantasma respondeu: o símbolo é uma tábua funerária, e sua localização está no quarto do administrador Chelin, no pátio dos fundos. Ela continuou: mas no quarto dele, a aura da morte e do ressentimento é muito forte. Esses elementos se misturam, transformando-se em uma poluição espiritual poderosa. É muito fácil para uma pessoa se perder nela para sempre. Ele respondeu: obrigado, farei a viagem. No entanto, antes de Zhao Yi partir, a mulher fantasma parecia ter se afeiçoado a ele.
Ela o aconselhou cuidadosamente, pois nem todos os espíritos na casa assombrada eram benevolentes. Se algo estiver te perseguindo, corra o mais rápido que puder e não olhe para trás. Zhao Yi concordou rapidamente e partiu. Assim que ele saiu, viu o criminoso que havia morrido mais cedo, mas ele não se esqueceu de levantar o dedo do meio antes de respirar pela última vez. Esta cena fez com que os que estavam presentes não conseguissem conter o riso. Zhao Yi falou e imediatamente tomou uma atitude: deixe-me ajudá-lo a se transformar em uma obra de arte. Ele fez uma incisão rápida, executou algumas manobras básicas com habilidade e terminou. Quando terminou, saiu. Os espectadores não conseguiram evitar um calafrio na espinha, e alguns até advertiram os outros para não se aproximarem de Zhao Yi caso morressem, pois ele havia se tornado distorcido. Zhao Yi virou-se e lançou um sorriso astuto. Ele sabia que alguém o seguia de perto, e foi exatamente por isso que agiu daquela maneira. Uma pessoa se perguntou: o que exatamente é Zhao Yi? Já é ruim o suficiente ele matar pessoas, mas depois cortar os corpos delas assim. Devo tentar matá-lo agora? Outra pessoa pensou: não, se eu me aproximar dele agora, ele provavelmente vai me despir vivo. É melhor eu me reunir com o chefe e encontrar outra maneira. Zhao Yi rapidamente chegou a um grande pátio atrás da casa assombrada. Ele supôs que deveria ser a residência do senhor Che, assim como o fantasma de papel havia dito. Ele o flashliga para dentro e entrou na sala sozinho. De repente, algo se enrolou nas pernas de Zhao Yi. Era preto e longo, parecendo uma corda que poderia se mover. Arrastou Zhao Yi pelo chão. Os espectadores rapidamente comentaram, discutindo o que poderia ser aquilo. Uma pessoa sugeriu que poderia ser a vingança mencionada pelo fantasma mais cedo. Os fios de cabelo se apertaram ao redor dele, mas Zhao Yi manteve a calma. Ele começou a fotossintetizar, para que, caso fosse morto, ainda pudesse ser ressuscitado. Aquilo não podia matá-lo, então queria entrar no seu mundo espiritual para devorá-lo e assimilá-lo. Venha, meu mundo espiritual te recebe. Os espectadores estavam agora empolgados com a cena diante deles. Todos não puderam deixar de elogiar a coragem de Zhao Yi. A coisa rapidamente entrou no seu mundo espiritual. Ela ficou estupefata com a cena à sua frente. As figuras sombrias estavam acorrentadas, fazendo com que a massa de cabelo entrasse em pânico e quisesse fugir. Mas como poderia escapar tão facilmente? Uma mão, de origem desconhecida, se esticou e a agarrou. A coisa parecia muito maior e mais aterrorizante do que realmente era. O fio de cabelo gritou de medo: por favor, não. Mas, claro, o grito foi em vão. Em menos de 5 minutos, Zhao Yi engoliu por completo. Ele deu um suspiro de satisfação. Essas vinganças realmente criavam seu próprio karma. Se tivesse atacado fisicamente, Zhao Yi talvez não conseguisse suportar, pois sua força estava selada pelo sistema. Mas quem mandou tentar entrar em sua mente? Mas, infelizmente, o cabelo aqui está muito fraco, apenas um pouco pôde ser reposto. Após ouvir isso, os espectadores ficaram surpresos, não esperando que o seu mundo espiritual pudesse ser consumido. Depois de lidar com o cabelo amaldiçoado, Zhao Yi continuou a segurar a lanterna, observando ao redor. Na mesa havia um pedaço de papel que já estava amarelado, certamente ali por muito tempo. O conteúdo registrava métodos para lidar com os espíritos de cadáveres. Zhao Yi imaginou que houvesse um espírito de cadáver nesta casa, pelo menos um. Isso parecia ser o caderno do Senhor Che. Ele o abriu para ver o que havia dentro. 20 de janeiro, um grupo de convidados vestidos de forma estranha chegou à mansão. Eles trouxeram muitos presentes caros e contaram diversas histórias estranhas relacionadas à imortalidade. No entanto, o mestre realmente acreditou neles. Será que, após anos de guerra, o mestre começou a temer a morte? 21 de janeiro, o mestre me pediu para enviar 2 criadas gêmeas para servir a segunda senhora. É estranho, não faz muito tempo, a primeira senhora também selecionou criadas especialmente para a segunda senhora.
O que será que estão tramando? 22 de janeiro, a primeira senhora está prestes a celebrar seu 40º aniversário, e o mestre preparou muitos presentes. Ao longo dos anos, a primeira senhora sempre reclamou que o mestre nunca teve filhos com ela. Recentemente, eles tiveram uma grande discussão sobre isso. Por trás das costas da primeira senhora, dizem que tudo isso é culpa do espírito da raposa Sumei, que encantou o mestre a comprar esse espírito de raposa no bordel. Ela está inquieta, temendo que, no futuro, os ossos do mestre caiam nas mãos de Sumei. No dia 23 de janeiro, a expressão do mestre estava um tanto estranha. Ele disse: comprei 2 grandes barris de ginseng e um pouco de arroz glutinoso para plantar na propriedade, mas antes disso, o mestre não tinha o hábito de comer arroz glutinoso. No dia 30 de janeiro, o mestre parecia muito pálido. Ele me chamou e me entregou uma bolsa de dinheiro, dizendo que iria voltar para sua cidade natal, ao mesmo tempo em que despedia a maioria dos servos da casa. Mas, nos últimos dias, eu me sentia inquieto, então não fui embora, mas fui perguntar à segunda senhora se algo havia acontecido na casa. A segunda senhora disse: algo terrível está prestes a acontecer na casa, e eu deveria sair rapidamente, mas insisti em ficar. Estive com o mestre em muitas batalhas ao longo dos anos, cada vez entrando pelos portões do inferno, e nunca tive medo de nada. No dia 2 de maio, o mestre, que viveu uma vida de batalhas e nunca foi ferido por espadas ou facas, faleceu dessa forma. Estive com o mestre desde os 13 anos, e agora tenho 56. Ele nunca foi cruel comigo. Zhao Yi rapidamente fechou o caderno, pois o conteúdo além disso era muito incompleto para que ele pudesse tirar mais informações. Na mesa, além do caderno, havia alguns pedaços de papel espalhados, e sob eles estava um cartão Liu Ye. Zhao Yi pegou-o e imediatamente adivinhou que era um talismã. Ele precisava se apressar para a casa principal. O vento começou a aumentar, e sem hesitar, Zhao Yi abriu a porta e saiu. No entanto, atrás dele, algo estava escondido atrás de um pilar, observando Zhao Yi secretamente. Os espectadores estremeceram, todos, algo imundo apareceu. Aquele demônio é realmente poderoso, a um ponto irracional. Este é, sem dúvida, o perigo que o fantasma mencionou. Não há necessidade de enfrentá-lo de frente agora, se não pudermos enfrentá-lo, ao menos devemos encontrar uma forma de escapar. Zhao Yi rapidamente mudou de direção e correu em direção ao salão principal. O demônio olhou confuso enquanto gritava: maldito, ele correu para lá. Zhao Yi tinha adivinhado corretamente se o salão principal estava bastante seguro. A sombra do demônio não o perseguiu mais. Zhao Yi supôs que ele tinha medo de enfrentar a figura de papel na escada do salão. Em breve, ele iria observar aquela figura de papel. Sen, ao vê-lo se aproximando de longe, fingiu perguntar: o que aconteceu? Zhao Yi, você estava sendo perseguido por algo? Mas Zhao Yi não queria contar a verdade. Ele inventou uma desculpa casualmente, claro, ninguém acreditou nele. Zhao Yi perguntou: você encontrou algo? Sen respondeu: eu procurei em todos os quartos. Além de alguns fantasmas assustadores, não há mais nada. Zhao Yi sorriu e acenou com a cabeça como se acreditasse nela. Ele sabia muito bem que essa garota de rabo de cavalo estava apenas fingindo procurar, na realidade, ela estava sentada sem fazer nada, esperando se beneficiar da situação. Mesmo assim, Zhao Yi gostava de pessoas tão astutas. Ela então perguntou: você viu Bai Shirai em algum lugar? Zhao Yi disse: ele foi morto pelo demônio, de uma maneira bem trágica. Sen e Wu Hua trocaram olhares. Ela já tinha ouvido a história, mas não revelou imediatamente a mentira de Zhao Yi. Sen não conseguiu mais se conter e começou a extrair informações dele. Zhao Yi não hesitou em mostrar-lhe o caderno. Quanto a esses dois, Zhao Yi não estava com pressa de matá-los. Ambos examinaram o caderno com cuidado e começaram a dissecação do problema. Sen perguntou: Zhao Yi, o que você acha? Zhao Yi sorriu de maneira astuta e disse: acho que a primeira senhora já comemorou seu 40º aniversário.
Os dois trocaram olhares e imediatamente souberam que Zhao Yi estava tentando enganá-los. Ele claramente sabia de algo, mas estava agindo como se não soubesse. No entanto, Sensei não podia fazer nada a respeito naquele momento. Ela continuou a ler o caderno. Sensei, cética, perguntou, será que o velho mestre Wang quer me transformar em um boneco de cadáver? Zhao Yi respondeu, não sei nada sobre bonecos de cadáver. Mas na casa assombrada, ainda há duas pessoas vivas, a primeira senhora e a segunda senhora, uma está na torre Wang Yui, a outra está no anexo. Sensei perguntou, surpresa, o que você vai fazer agora? Zhao Yi respondeu, sem pressa, vamos esperar todo mundo chegar e então discutiremos. Sensei seguiu rapidamente o plano dele. Depois que Sensei terminou de ler, Zhao Yi se levantou e disse, vou subir e dar uma olhada. Ela concordou alegremente, pensando consigo mesma, pode ir, desde que você ainda esteja vivo, continue fazendo o máximo que puder antes que eu encontre uma forma de te matar. Seguindo o rastro de arroz pegajoso, Zhao Yi especulou, alguém esteve aqui. Mas quem? A primeira senhora ou a segunda senhora? Seja quem for, vir aqui no meio da noite deve ter uma razão importante. O caderno diz que ambas são profundamente apaixonadas pelo velho mestre Wang. Será que o rosto podre no segundo andar é dele? Zhao Yi perguntou, por que você é a única aqui? Onde está Liu Mei? Qi Li, ferida, respondeu, ela foi levada para uma sala por um fantasma. Eu não ousei entrar porque estava muito aterrorizante. Sensei, ouvindo isso de longe, pensou que Qi Li tinha matado Liu Mei e estava culpando o fantasma. No entanto, nessa situação, ela não podia revelar a verdade e só podia ficar em silêncio, aguardando o momento certo. Depois de trocar informações do caderno com Lu Qi Li, os quatro rapidamente tomaram uma decisão. Qi Li e Zhao Yi iriam procurar pela segunda senhora, enquanto Sensei e Wu Hua procurariam pela primeira senhora. Sensei imediatamente concordou. Zhao Yi e Qi Li caminharam por um caminho tranquilo, e ele começou a compartilhar seus pensamentos com ela. É surpreendente que Wang Luji possa ser um Jiangxi, mas o comportamento dele tem motivos que me fazem pensar. Eu não entendo, se ele é um Jiangxi, por que ele enviaria alguém para comprar arroz glutinoso? Ele está se colocando em apuros deliberadamente? Qi Li pensou que Wang Luji estava fazendo isso para se conter. Zhao Yi também sentiu que havia muitos pontos estranhos. Afinal, se ele fosse um Jiangxi, por que não iria para o fundo da floresta, onde não há ninguém, para cultivar, mas preferiu ficar na casa? De repente, como se uma ideia tivesse surgido, ambos pararam. Qi Li suspeitou que isso estava relacionado ao coração dele, já que, afinal, essa era a tarefa principal dessa vez. Zhao Yi concordou. A hipótese deles era de que o coração dele estava escondido em algum lugar no pátio, e o Jiangxi não podia cultivar longe do próprio coração, então ele escolheu ficar e usar o arroz glutinoso para se aprisionar no segundo andar. Zhao Yi perguntou a Qi Li, nesta casa assombrada, o que é mais importante? Ela respondeu rapidamente, são as duas pessoas vivas. Qi Li tinha adivinhado corretamente, porque todos os outros haviam morrido, e apenas as duas senhoras estavam vivas, então devia ter algo a ver com os corações delas. Nesse momento, o céu escureceu enquanto as nuvens cobriam rapidamente a lua, mergulhando o espaço abaixo em total escuridão. Sem a luz da lua, Zhao Yi tirou uma lanterna para iluminar a área. Qi Li o lembrou de que era a lanterna dela. Zhao Yi fez uma expressão inocente e disse que a havia encontrado. Ele mentiu claramente, esta é minha lanterna. Mas, infelizmente para ele, a lanterna estava gravada com o nome dela. Qi Li, irritada, virou-a para mostrar-lhe. Zhao Yi, interessado, exclamou, realmente tem o seu nome nela. Então, ele mudou de assunto e disse, é só uma lanterna, e você gravou seu nome nela? Quando voltarmos para a cidade de Gushuan, você definitivamente precisará de uma avaliação psicológica. Os dois discutiam enquanto caminhavam, rapidamente chegando à residência da segunda senhora. Qi Li perguntou nervosamente, devemos entrar diretamente? Zhao Yi respondeu, espere,
precisamos tirar o token para entrar. Ele rapidamente tirou o token Liu Ye que havia obtido. De repente, uma entidade semelhante a uma corda, aparentemente viva, se enrolou em seus pescoços. Qi Li gritou em pânico e se debateu. Zhao Yi, rápido de raciocínio, gritou, eu tenho o token. Quando a entidade viu o cartão real em sua mão, soltou os dois, fazendo-os cair no chão. Ambos estavam acorrentados ao redor do pescoço com grande força, e agora que haviam recuperado o fôlego, não conseguiam parar de duvidar. Qi Li perguntou a Zhao Yi se ele ainda tinha mais cartões, para que ela pudesse pegar um. No entanto, aquele era o único, então eles foram forçados a ficar perto um do outro. Zhao Yi disse, não precisa ser tão perto. Mas Qi Li não se importou e respondeu, só assim eu me sinto segura. No entanto, andar tão perto tornou inconveniente para eles se moverem. Qi Li achou perfeitamente normal e disse, Zhao Yi, apresse-se e abra a porta. Dentro, a segunda senhora estava cantando um poema enquanto tirava água do poço. Quando viu dois estranhos entrarem, ela imediatamente parou suas ações e perguntou, quem são vocês? Zhao Yi respondeu, a senhora é a segunda senhora Sumei do palácio, não é? Nós somos estrangeiros, por motivos especiais, não tivemos outra escolha a não ser vir até aqui. Sumei reconheceu que eles eram convidados de fora e disse, peço desculpas, por favor, entrem e sentem-se. Zhao Yi respondeu educadamente, desculpe pelo incômodo. Não havia muito valor na mansão, então Sumei os convidou para comer um pouco de arroz doce. Zhao Yi perguntou, por que a senhora não está comendo? Sumei explicou que era mais velha e que seu estômago não era bom, então não podia comer. No entanto, Zhao Yi percebeu que Sumei parecia muito jovem e não havia sequer um traço de idade em seu rosto. Nesse momento, Zhao Yi perguntou cautelosamente, segunda senhora, posso fazer uma pergunta? A primeira senhora já passou do seu 40º aniversário? Ao ouvir essa pergunta, Sumei ficou desconcertada, e suas ações de comer congelaram. Ela perguntou surpresa, como você soube?